Chegar na marca dos 10 mil reais é extremamente difícil, não é mesmo, pessoal? Sair desse patrimônio de R$ 0 e passar para o primeiro patrimônio de 10 mil reais é extremamente difícil. Quando você começa a poupar o seu dinheiro, quando você começa a investir e você sai do R$ 0 para chegar nos 10 mil reais, é uma jornada extremamente difícil. Eu já fiz aqui um vídeo no canal, né, falando sobre a mágica que acontece depois dos 10 mil reais, porque depois que você chega nos 10 mil reais, as coisas começam a ficar extremamente mais fácil na vida de vocês. Vocês começam a entender que poupar é bom, que investir é bom, que evoluir seu patrimônio é extremamente fácil quando você começa a investir ele, porque você começa a receber dividendos e junto com o dinheiro que você vai investindo e com os dividendos que você ganha, você vai gerando a bola de neve e seu patrimônio vai crescendo cada vez mais e mais. Então tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a mágica dos 10 mil reais. Muitas pessoas assistiram, muitas pessoas gostaram e ele está aqui no canal. Mas falando um pouco do como foi, né, que eu fiz, o que eu fiz para chegar, né, nesses 10 mil reais, só falando que eu estou em mudança aqui, né, estou mudando, saindo do meu apartamento, então o cenário aqui está meio diferente neste exato momento, mas eu nunca deixo a nossa comunidade parada, porque a nossa comunidade é muito importante. Mas antes de eu falar, né, como que eu fiz, o que eu fiz, eu já gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos continue crescendo cada vez mais e mais. E nunca se esquecendo de um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom, pessoal, o que eu fiz para chegar nesses 10 mil reais, né? Antes, quando eu comecei a estudar, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui, quando eu comecei a estudar, eu sempre gastava tudo, não poupava, né? Pagava meu aluguel, pagava minha energia, pagava minha internet, o resto que sobrava eu saía, curtia, começava a gastar tudo e via que que não chegava no final do mês, eu não tinha dinheiro para fazer exatamente nada. Eu falei, não, pera lá, né? Preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei aqui na plataforma, né, assistir os vídeos do YouTube, né, conhecer mais desse mercado financeiro, né, saber sobre planejamento financeiro, estudar mais, né, eu via muitas pessoas postando, minha aposentadoria, como chegar na minha aposentadoria, como não depender do INSS, como fazer isso, como fazer aquilo. Eu me interessei, né, falei, poxa, como que pessoas, né, que às vezes mais novas do que eu, falam sobre essas coisas, né? Elas entendem sobre essas coisas, como ela tem tanto dinheiro assim, né? Como que elas conseguem acumular tanto patrimônio desse jeito. Aí comecei a estudar, comecei a ver bastante coisa, né? Conversei até com a minha tia, que ela já estava nesse mundo do investimento, ela deu um livro para eu ler, comecei a ler sobre fundos imobiliários, que foi o primeiro livro que eu li. Aí conversando também com a minha mãe, com meu pai, minha mãe me deu um livro, né? O Segredo da Mente Milionária, o meu pai me deu o livro do Luiz Barsi Filho, né, O Rei dos Dividendos. Eu comecei a estudar cada vez mais, porque estudar é muito bom. Ter conhecimento sobre as coisas que você vai fazer, ainda mais quando se fala de dinheiro, né, porque dinheiro é sempre um ponto bem sensível para muitas pessoas, né. Muitas pessoas não gostam de falar sobre dinheiro, não gostam de falar quanto dinheiro gasta. Às vezes dinheiro é problema em família, é problema entre coisas, isso e aquilo e vai, né. Dinheiro é sempre um ponto bem sensível, mas quando eu comecei a estudar bastante sobre isso, conhecer o poder do dinheiro, o poder dos juros compostos, o poder que o tempo tem para fazer o meu dinheiro render cada vez mais e lá na frente, né, ele se tornar um patrimônio gigantesco, eu receber dividendos com esse patrimônio que eu tenho, que eu vou ter lá na frente, né? Isso é muito legal, isso é uma coisa muito boa de se fazer. E a hora que eu entendi isso, eu falei, não, pera lá, eu preciso parar. Comecei a investir, aí foi quando eu comecei a investir, né, e mudar meu pensamento, fazer mais coisas e, né, poupar aqui, poupar ali. Uma coisa que eu nunca tinha feito, eu vou mostrar aqui para vocês também, né, é uma planilha. Eu nunca tinha mexido com planilha, não sabia o que fazer, né, não sabia como calcular, eu não sabia o quanto entrava, não sabia quanto saía, não sabia quanto eu gastava, não sabia quanto eu ia gastar no cartão de crédito. Não sabia isso, não sabia aquilo, não sabia tudo. Porque cartão de crédito também é uma coisa muito boa, mas é uma arma muito poderosa para você perder dinheiro. Tem que saber lidar com o cartão de crédito. Ele é muito bom, tem cartão de crédito que dá benefício, cashback e por aí vai. Cartão de crédito é muito bom, né? Você dá aquela parceladinha e você ganha em cima dessas parcelas. É bem legal o cartão de crédito, mas tem que saber usar. Então eu não sabia fazer nada disso. Aí a hora que eu comecei a entender, né, ver o vídeo também das pessoas, entender que planilhas eram importantes, né? São importantes, né? As planilhas são importantes. Eu falei assim, não, pera lá, eu preciso de uma planilha para mim. Aí eu peguei, né, a planilha, já vou mostrar ela aqui para vocês rapidinho, mas eu peguei a planilha, comecei a calcular, não, falei, preciso entender aonde que está sumindo meu dinheiro, porque o dinheiro entrava na conta, sabe quando você põe a carne na chapa, você põe a carne e faz, então era isso que fazia o meu dinheiro, chegava o dinheiro e desaparecia, então era impressionante o que acontecia. Aí eu falei, não, preciso parar, preciso entender o que está acontecendo.
Então eu vou entrar agora na planilha para a gente dar uma olhadinha na planilha. Eu já explico para vocês o que eu fui fazendo dentro dessa planilha para estudar mais, porque saber da educação financeira é muito importante. Então vamos para a planilha agora. Agora, pessoal, aqui dentro da planilha que eu falei para vocês, ó, essa aqui é a planilha que eu uso para fazer o meu controle financeiro. Cada um monta a planilha sobre o controle financeiro do jeito que gosta e do jeito que gosta de usar. Às vezes a pessoa tem uma fonte de renda, às vezes tem duas, às vezes tem aquilo. Mas eu montei aqui, né? Essa é a planilha que eu gosto de usar, eu particularmente, né? Eu pessoalmente uso essa planilha, então eu gosto bastante. Então ela tá aqui, ó, vou explicar para vocês. Ela tem aqui, ó, como ela funciona. Saldo, receitas, gastos essenciais. Ela também tem investimento e poupar e outros gastos. Então eu chego aqui, ó, como vocês podem ver, na hora que você vai rolando, o saldo lá em cima não muda. Mas se você vem aqui, às vezes uma pessoa, como eu falei, tem uma fonte de renda, tem duas, tem três. Aí você vai lá, digita na fonte de renda. A primeira fonte de renda que eu tenho é R$ 500. Aí tá vendo lá na receita lá em cima que ela já começou a mudar? Aí você vem na segunda fonte de renda. Ah, recebo mais R$ 500 nessa fonte de renda. Lá, R$ 1.000 que eu recebo por mês. Ah, essa outra fonte de renda me dá, sei lá, só falando aqui, ó, R$ 1.000. Beleza, já tô com 2.000. Ah, essa outra fonte de renda me dá R$ 3.000. Então beleza, né? Um padrão ali, ó, R$ 5.000 que você tem de receita que você entra. Quando eu comecei a fazer isso aqui mudou minha vida. Porque eu sabia de onde que estava vindo meu dinheiro, quem que dava meu dinheiro, né? Por mês recebia tanto. Aí chegando aqui nos gastos essenciais, ah, tem aluguel, ah, sei lá, gasto com aluguel R$ 800, né? Só colocando uma base aqui. Aí de condomínio tem mais 150, tá vendo que você lá em cima já vai mudando? Aí conforme você vai colocando os gastos, né? Eu gosto dessa planilha porque assim que você vai gastando, colocando seus gastos essenciais, ele já coloca aqui e automaticamente o saldo já vai mudando. Isso é muito legal, ó. Ter uma planilha para controlar os seus gastos financeiros é muito legal, porque ó, ali ó, tem a receita, os gastos essenciais, né? Fora isso tem mais um monte de coisa, né? Tem IPTU, né? Tem mais um monte de coisa. Aí você vai colocando aqui, você vai, né, mudando, adaptando do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Aí tem, né, assinatura de TV, né? Aí que você vai preenchendo aqui, ó, dá para mudar, né, do jeito que você quiser, você vai construindo. Aqui embaixo, ó, tem a parte dos investimentos. A hora que você chega aqui e fala assim, ah, vou investir, sei lá, o primeiro investimento é aqui no Brasil, bolsa brasileira, vou investir, sei lá, R$ 200 por mês. A segunda eu vou dolarizar, vou colocar R$ 300 por mês, vou ter e depois vou colocar R$ 100 em, sei lá, em renda fixa, sei lá. Aí você está gastando ali, ó, R$ 600 de investimento por mês. A planilha vem aqui, já calcula também aqui em cima, ó, R$ 600 que você está investindo por mês. E ela já desconta também aqui embaixo, né? Porque tem a fórmula aqui e ela já vai descontando. Então eu fui me educando financeiramente, aqui tem outros gastos, né? Sei lá, vou comer alguma coisa num restaurante X, gastei R$ 100. Fui fazer um passeio, fui fazer uma viagem, gastei R$ 200. Fiz uma comprinha, comprei presente para alguém, gastei R$ 300 e por aí vai. Se tem outros gastos e a própria planilha vem atualizando isso daí. Aí, né, você vai colocando com alimentação outros gastos e é muito legal porque aí tem, se você chega depois no final do mês, o legal aqui, né, porque tem ali ó, sobra. Se você chega no final do mês e fala assim, putz, olhei minhas contas, olhei tudo, ainda me sobrou no final desse mês R$ 100. Você pode colocar e calcular aqui, porque no mês seguinte, né, que você colocou sobra ali, você pode jogar isso para o mês que vem, depois para o mês seguinte que você sabe que sobrou R$ 100 ali de sobra. Então isso aqui é muito legal, né? Porque aí no próximo mês você não vai ter R$ 5.000, né? Olha lá em cima, você vai ter de receita, você vai ter no próximo mês R$ 5.100 para você começar o próximo mês. Que você sabe que já sobrou R$ 100 do mês anterior que você estava, né, nos seus gastos, tudo que você teve aí, né? Com outros gastos, com o tanto que você conseguiu investir, né? Os gastos essenciais que é o que consome mais. Porque ali eu não pus, né? Mas tem seguro de carro, tem cartão de crédito, tem conta de internet, tem assinatura de TV, tem alimentação, tanto você gasta por mês, né? Tem gás, conta de água e por aí vai. Aí você coloca aqui, né, e vai fazendo isso aqui. Aí quando eu comecei a fazer isso, que aí eu percebi como que eu conseguia me educar financeiramente, porque eu gastava tudo, não conseguia sair, não passava dos R$ 100, né, poupando. Aí eu comecei a fazer isso. Aí todo mês eu sabia quanto ia sobrar, e ia aumentando meus investimentos, aumentando meus investimentos, até chegar nos meus primeiros R$ 10.000. Eu aqui, ó, cortei muita coisa aqui, ó. Aqui eu cortei demais. Tirei tudo, nossa, eu tirei um monte de coisa aqui, não comia, né, não fazia nada e tal, e cortei tudo. Nossa, cortei um monte de coisa para conseguir chegar nesses meus primeiros R$ 10. Vocês não imaginam o tanto de corte que eu fiz, né? Aí eu fui cortando, sabe, poupando, e cortando cada vez mais para eu conseguir chegar nos meus primeiros R$ 10.000. Agora chegando aqui na minha carteira, que eu já mostrei para vocês várias vezes a minha rodela, todo mundo gosta de ver minha rodela, eu sempre abro a minha rodela aqui para vocês, bem coloridinho.
né? Esse aqui é o valor que eu tenho investido neste exato momento, né? Nesse mês de agosto eu tenho esse total de R$ 21.513,23. Aí, olhando aqui, ó, quando eu comecei a investir, né? Lá no mês, né? Aqui tá no mês 9 de 2022, tá? Aqui, né? Aqui embaixo vocês conseguem ver 9 de 2022. Aí se vocês virem acompanhando comigo aqui na escadinha da minha evolução de patrimônio, vocês vão conseguir ver lá 4, 4.500, 5, 6, 7, 8, 9, aqui ó, no mês 8 mais ou menos, ali no mês 8 de 2024, eu cheguei nos meus primeiros R$ 10.000. Então isso aí demorou quase 2 anos para eu chegar nos meus primeiros R$ 10.000. Olha o tanto de tempo que eu demorei para chegar. Como eu falei, os R$ 10.000, os primeiros R$ 10.000 é muito difícil de você conseguir. Essa jornada é longa. Lógico, se você for uma pessoa que você investe, né, você já vai começar do zero, já investindo mais de R$ 1.000 por mês, você vai chegar, né, ali em 10 meses, você chega nos seus primeiros R$ 10.000. Mas se você for uma pessoa comum, igual eu, comecei a investir bem pouco, como vocês podem ver lá, o valor aplicado R$ 200, né, comecei e tal, eu comecei um valor, né, no mês seguinte, que eu estava estudando os investimentos, sabendo como fazer, o que fazer, né, aí foi aumentando, até que eu cheguei ali, né, nos meus primeiros R$ 10.000. Mas olha isso, que eu falei lá no meu vídeo lá da mágica do após os R$ 10.000. Depois que você passa os R$ 10.000, olha quanto tempo que eu demorei para chegar nos 20 mil, né? Aqui, ó. Eu cheguei nos meus R$ 20.000 aqui, ó, no mês... Tá ali no mês 6 de 2025. No mês 6 de 2025 eu cheguei nos meus R$ 20.000 ali de patrimônio, né? De valor aplicado. Então eu saí aqui, ó, do mês 8 de 2024, menos de um ano, eu cheguei nos meus R$ 20.000. Então, como vocês podem ver, que fica mais fácil quando depois você consegue entender o valor de poupar, né, de fazer isso, fazer aquilo, vocês conseguem ver a mágica que vai começar a acontecer. Então, para eu chegar nos meus R$ 30.000, acredito também que vai ser mais fácil ainda. Vamos ver, né? Eu estou calculando os investimentos. Como eu falei, esse mês vou fazer um vídeo mais para frente explicando por que eu estou mudando, do que aconteceu na minha vida. Fui apunhalado pelas costas aí por um grande amigo que eu achei, né, que fosse um grande amigo meu. Aí eu tive que fazer essa mudança, estou na correria aí, estou tendo muito gasto. Então vamos ver quanto eu vou conseguir investir esse mês, né? Não vai ser aquele valor que eu sempre invisto, mas vamos ver o que vai acontecer. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Como eu fiz para chegar nos meus primeiros R$ 10.000, né? O tanto que fui poupando, cortando, aprendendo, estudando bastante, lendo livro, né? Aprendendo mais sobre esse mundo, sobre esse mercado, né? Criando planilha, vendo onde vem um gasto daqui, um gasto dali, onde eu posso poupar, cortar daqui, fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo lá. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês consigam também chegar no primeiro R$ 10.000 de vocês. Se vocês já chegaram, deixa aqui embaixo que a gente vai conversar. Se vocês estão quase chegando, se vocês já passaram dos 100 mil. Mas deixa aí embaixo que nós vamos trocar uma ideia bem legal. Beleza, pessoal? Era isso. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises. Inclusive o vídeo da mágica dos R$ 10.000. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café de Dentro cresça cada vez mais e mais. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!